Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu falarei sobre o tema Entropia e as Plantas. Entropia e as plantas. Entropia, de uma forma grosseira, equivale a desordem, é a ordem. A entropia é tendência para desorganizar de um sistema. Isso é muito bem estudado na física, na engenharia, porque o Sadi Carnot, francês, que viveu do ano 1796 até 1832, estudou as máquinas a vapor, o aproveitamento térmico dos combustíveis. E ele é praticamente o responsável por os fundamentos da termodinâmica. Ele é o responsável. A termodinâmica já tinha sido estudada por Newton, mas ele traz fundamentos para a discussão disto. E tem duas leis na termodinâmica que é seguida, de um modo geral, pela engenharia. Tem dois princípios. O primeiro princípio que ele diz: não há perda nem criação de energia, apenas transformações de uma espécie de energia em outra durante os processos. Isso é um princípio. O segundo princípio: em um sistema macroscópico isolado, a entropia tende a crescer como consequência da conversão de uma forma de energia em outra. Então ele está dizendo que, de acordo com o segundo princípio, a desorganização de um sistema isolado tende a aumentar continuadamente. Ela fica organizada e tende a desorganizar continuadamente. É assim todos os sistemas, de um modo geral. Mas na biologia, nos seres viventes, acontece o caminho contrário. Dos seres viventes. Então, esse segundo princípio da termodinâmica precisa ser discutido numa vivência da biologia. Até se discute na biologia com a física, e eles não sabem explicar. Mas quando você traz a discussão do princípio inteligente, dos corpos multidimensional de uma planta, que no caso das plantas que eu estou chamando a atenção, você discutir o corpo etérico, o perispírito, o corpo mental, você discutia o princípio inteligente, o inconsciente puro nessas plantas, você vai trazer material para discutir. Você trazer a discussão do Dr. Thaler, Dr. Wilson Thaler, o professor lá de Stanford, que ele chama a atenção do espaço-tempo negativo e espaço-tempo positivo. É uma expressão matemática, um modelo matemático que ele cria para o espaço-tempo negativo, mostrando que existe. E é essa discussão que você vai entender na entropia, quando você traz esse caminho. Então, o sistema biológico não são sistemas isolados, são sistemas abertos em que se observa trocas de energia e matéria com o exterior. Então, ele deveria se desintegrar rápido e não faz o contrário. E tem uma troca de energia o tempo inteiro e essa energia não para de se organizar. A troca de energia interior pode manter a entropia em estado estacionário ou decrescente no organismo vivo. As células, por exemplo, é um caminho fantástico de organização. Porque você pega as células, vê aqui que eu vou pegar. Você pega uma célula, por exemplo, uma célula. Olha aqui esse desenho dessa célula aqui, Esse desenho você vai ver uma célula vegetal, aqui é uma célula vegetal,
que é muito parecida com a célula animal. A diferença é só que a célula vegetal tem um vacúolo maior do que a célula vegetal e também ela tem uma membrana aqui em volta diferente um pouco da outra, que ela precisa ser mais duras. E ela tem os cloroplastos, que normalmente a célula animal não tem, porque o cloroplasto é formar substâncias, a fotossíntese, o fenômeno da fotossíntese é feito aqui. Mas as células, ela tem o núcleo, lá com o seu envoltório nuclear, o nucleolo, as cromatinas, e você veja, aqui sai o DNA, o gene da ordem, para sair o RNA mensageiro, que vem até aqui o citoplasma das células, e chega às vezes no ribossoma e diz, ó, junta tal aminoácido com tal aminoácido para formar tal proteína para ir para tal lugar. Ou vem lá por corpúsculo de Golgi, ou ele vai mandando uma série de medidas, de caminhos diferentes. Uma célula é algo altamente organizado, mas como essa organização, você querer explicar só com a bioquímica, ou seja, com o efeito da química ou da física, você tem dificuldade. É como se existisse uma força organizadora aqui por trás, dizendo o que tem que ser feito. O que cada corpúsculo desse faz, e faz de uma forma organizada. Esse só faz isso, esse faz isso manda aqui, esse vem aqui, o cloroplasto recebe, vai bater o fóton da luz solar e vai sair, deslocar elétron, eles vai formando tudo direitinho, o oxigênio, onde vai formando, onde que vai passar, para onde vai emitir, tudo obedecendo uma ordem numa usina perfeita e numa coisa complexa. E você não vai entender como é que uma entropia dessa aqui poderia... Isso aqui era para degenerar e ela cada vez se organiza mais. Então você vai ver, as células é um organismo que trabalha em conjunto. Agora, eu peguei aqui a experiência, o mais simples micro-organismo da vida livre é o agente é o nome do agente, pleuropneumonia bovino. É o PPLO, pleuropneumonia bovino. Ele foi descoberto por Pasteur que descobriu. É o menor do que muitos vírus, é o ser vivo. O tamanho dele é 0,125 a 0,150 micro de diâmetro. 0,00040, 125 a 0,0040 a 150 centímetros. Olha como é que ele é organizado. Mas um bicho desse, pequeno desse jeito, ele tem uma série de organização, que você tem uma membrana lipoproteica, com 2 camadas, moleculares apenas. No interior encontra-se glândulos de ribossomas, de proteína solúvel, de metabólitos, pequenas cadeias moleculares de RNA, ácido ribonucleico, e uma longa cadeia de DNA, ácido desoxirribonucleico. O bicho desse é pequenininho, é 1000 vezes maior do que um átomo de hidrogênio. Mas uma capacidade imensa dessa. E os pesquisadores como Morovitz e Tortelotti, ele diz assim, suscita profunda questões sobre a relação entre a física molecular e a biologia. Ele está chamando a atenção como é que um bicho desse, ele fica cada vez mais organizado. Quando ele deveria caminhar para a desorganização pela entropia, pela segunda lei da termodinâmica, da física, que o Sandy Cador chamou a atenção disso. Mas o que acontece, ele faz o caminho contrário. Faz o caminho contrário porque existe inteligência, princípio inteligente por trás. Existe força organizadora. Existe a força que está correndo pela energia espaço-tempo negativo, que está fazendo com que isso aconteça. Olha o que é que pegou, esse trabalho aqui que eu vou citar, foi o
o Hernani que chama a atenção, o Hernani Guimarães, o nosso grande Hernani Guimarães, que deixou um trabalho fantástico. O livro psiquântico dele é muito interessante. Ele pega a esponja do gênio Microciona. Essa esponja, ela dá nas pedras, fica ali no mar, ela fica uma sobre a outra, fica meio avermelhada ali o campo, ela forma o que a gente chama de esponjas. Esponja que é vendido em casas de material de cosmético, de beleza, supermercado às vezes vende, e essas esponjas, são o nome mesmo, o nome está dizendo esponja. É um animal, esponja é animal, não é planta, é animal, mas ele é rudimentar, sem os órgãos dos sentidos, sem músculo, sem aparelho digestivo. O esqueleto de esponja é vendido em tudo quanto é lugar, as esponjas que a gente encontra. Ele tem um tubo central que forma massa esponjosa com os cílios, tem uns filtros, que entra a água do mar ali e ele digere aquelas substâncias que vêm junto da água do mar. Ele fica. O professor Wilson, que é de biólogo, ele, segundo o Hernani, ele chama a atenção, ele pega uma esponja, triturou bem triturado, formou aquela massa, aquela mingau, aquela geleia. Depois de triturado todo, que formou a geleia, matou, destruiu ela todinha, passou por filtros bem finos, peneirou, ficou aquela massinha, aquele mingauzinho de planta, quer dizer, foi destruída, peneirou, pegou aquele mingau, aí ele bota num vasilha, bota um pouco de água do mar ali dentro e fica observando com a lupa. Em poucos minutos, as células começam a se organizar, começam a dar caminhos para formar o tubo dele, para receber, para se passar o alimento, passar tudo. Aí você diz assim, como é que essa coisa destruída, agora ela volta a organizar? É como se fosse a entropia agora negentropia, entropia negativa, que ela está fazendo isto, negentropia. Então aí fala a favor da ideia de uma força organizadora, de um princípio organizador biológico, de uma força organizadora que está situada no corpo etérico da planta, que está situada no corpo etérico, que a gente chama a atenção, que está uma força organizadora que está aqui, ó, no corpo etérico da planta. Essa força organizadora no corpo etérico dela está passando, está indo fazer isso. E, ao mesmo tempo, está obedecendo aquilo que a gente disse da lei do Tiller, Willy Tiller. É Thaler, mas Tiller, que é portuguesano. Fica o espaço positivo, o espaço-tempo positivo, que o Alberto Einstein chama atenção. Ele usa a expressão do trabalho do Alberto Einstein, que ele usou o caminho do estudo da velocidade da luz, a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Ele usa a equação dele, só que ele traz uma equação, faz uma alteração, usou a alteração do Lorentz e traz, mostrando agora a velocidade do espaço-tempo negativo. E esses seres, o corpo etérico, o corpo perispiritual, ele está no espaço-tempo negativo. E aí você vai entender. Então o professor Wilson, ele começa a observar essa coisa de apresentar essa ligação do espaço-tempo negativo. Então eu gostaria de mostrar para vocês aqui essa expressão que eu trago, naturalmente, que ela ainda não é aceita pelo mundo científico, é uma hipótese que eu estou trazendo, não vai. Eu pego um modelo de átomo, aqui, ó, o modelo de átomo que eu usei do Bohr e Sommerfeld, que é o núcleo dele, ali o núcleo, que tem os prótons e os nêutrons, mas tem outras partículas aqui dentro.
os quarks, tem mais de quase 100 partículas já descobertas. Aí tem as partículas aqui dentro e em volta do núcleo tem os elétrons girando, carga negativa nos elétrons, carga positiva. Como a matéria e tem antimatéria, a antimatéria é que ela é espaço negativo. A antimatéria é essa mesma matéria, o modelo aqui, que eu peguei o modelo do Hernani, mas o Hernani fez o modelo que eu alterei, porque ele não fez assim, ele faz o modelo dele é assim. Eu peguei esse modelo e juntei os trabalhos do professor Jorge Andréa, que ele chama espaço-tempo negativo, ou seja, antimatéria, que ele diz que o perispírito está na antimatéria. Esse perispírito aqui na antimatéria, então a antimatéria tem o elétron, ele é positivo e o núcleo passa a ser negativo. Mas ele mantém essa força organizada aqui por causa da força nuclear forte, é que mantém ela unida. E isso aqui vai ser formado pela a parte aqui do corpo mental, que o corpo mental, o átomo, pelo menos, nunca ninguém fez isso, mas eu estou fazendo, a gente está falando besteira, posso estar falando bobagem, porque realmente, mas você tem que criar hipótese. Eu estou trazendo a hipótese, que existe um modelo atômico para o corpo mental, porque se a matéria tem. Como aqui no corpo físico, foram criando vários modelos. O modelo aceito atualmente é o de Bohr e Sommerfeld, mas já houve outros modelos. Desde o início até agora surgiram muitos modelos atômicos. Esse modelo aqui é o mais ou menos aceito, pode sofrer alterações. E esse modelo aqui também, que eu estou trazendo, adaptando parte do Hernani e parte do Jorge Andréa, é um modelo que também não existe, o modelo atômico. Agora existe o modelo matemático, que normalmente vem o modelo matemático primeiro. E o modelo matemático foi o William Thaler que criou, o Thaler, que eu digo que é o professor Sandborg, de Stanford. Esse criou um modelo matemático, que aí justifica esse modelo atômico aqui que eu estou dizendo. E nesse modelo atômico aqui, é espaço negativo, está acima da velocidade da luz. E isto em cima da velocidade da luz, aí você entende essa entropia negativa, essa entropia que faz agora com que os seres viventes tenham essa força organizada, que deveria ser desorganizada e organiza. Agora, eu estou trazendo esse modelo dizendo que no corpo mental, porque você lembra que eu disse assim, tem o corpo, a planta, tem o corpo etérico, o corpo perispiritual e o corpo mental. Tudo aqui é matéria. O Allan Kardec chamou esses três de perispírito, juntou o nome perispírito. Mas o professor, o André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, chama a atenção da existência desses corpos. E o esoterismo, Rosa Cruz, chama a atenção também da existência deles. Eu estou querendo chamar a atenção, só que em vez de perispírito, ele chama aqui corpo astral. Os esoteristas fazem assim. Mas eu queria dizer o seguinte, esse corpo aqui do perispírito seria esse aqui, e esse modelo aí. E aqui no corpo mental seria este modelo. Esse modelo agora volta o núcleo, é positivo, e aqui é a negativa. É como se fosse uma matéria mais firme, o modelo já mais organizado, uma entropia mesmo, uma entropia, que vai dar origem a esse. Porque o próprio André Luiz chama atenção no livro Evolução em Dois Mundos, que ele diz, é do corpo mental que tem o modelo que vai dar origem a todos os outros modelos e combinar com o homem angelical. É no corpo mental que ele chama atenção que isso vai acontecer. Então você veja essas coisas que eu estou trazendo para discussão. A entropia, que já é discutido, mas na biologia chama atenção porque ela age diferente. Vai de encontro à segunda lei da termodinâmica. Então significa que a termodinâmica está trabalhando em cima dessa parte material, nesse modelo aqui, atômico aqui. Ele está trabalhando nesse modelo atômico.
O professor Tiller já chama a atenção, cria um modelo matemático para isto aqui, para o perispírito. Ele cria um modelo matemático. E eu estou dizendo aqui o modelo atômico daqui, eu estou pegando o mesmo daqui, estou trazendo para aqui, porque essa é antimatéria, o que tem aqui tem do outro lado. É como, as pessoas dizem, é como se fizesse aquele físico, que desencarnou recente, aquele que ficava na cadeirinha de roda, ele diz assim, olha, é como se você pega o chão plano e você vai fazer uma colina, e você cava um buraco e faz a colina. Então a colina é como se fosse a matéria, esse buraco é a antimatéria, então normalmente se casam todos. Por isso que esse matéria com antimatéria, se você faz isso no laboratório, você cria explosão, mas no ser vivente você não cria explosão. É como se você encaixasse perfeitamente. Então o perispírito, ele vai influenciar o corpo etérico, que como modelo vai influenciar o corpo físico. Então isso é do homem, no animal e na planta, ele vai fazer. Agora, eu estou criando esse modelo aqui, criando, quem sou eu para criar? Não estou criando, estou pegando os trabalhos que tem aí dos outros, eu estou pegando o trabalho o modelo do Bosselfield, estou pegando aqui o trabalho parte do trabalho do Jorge, e estou trazendo aqui, estou querendo me basear em cima do modelo matemático do Tiller, e estou dizendo o seguinte, o corpo mental, que não tem trabalho nenhum, só informações espirituais sobre ele, eu estou dizendo o seguinte, que esse corpo mental, que vai dar origem a todo o perispírito, ele deve ter um modelo geométrico de átomo também do mesmo jeito. Porque do outro lado, os espíritos têm átomo, têm molécula, ele tem reações, tem fisiologia, tem tudo. Porque você pega um espírito chorando, ele chora porque ele tem fisiologia, ele tem sentimentos, ele tem vida, ele tem corpo, ele se apresenta com corpo de mulher, de homem, porque ele tem corpo. O animal também tem corpo, mas a planta também tem corpo, porque ela passa do mesmo jeito. Então, nesse corpo mental, eu estou trazendo esse modelo aqui, só que esse modelo é como se ele tivesse agora uma entropia positiva, porque está aqui. Esse modelo aqui é um modelo organizado porque ele se aproxima da matéria primitiva. É como se fosse um modelo próximo da matéria criada por Deus. Então esse modelo aqui é mais definitivo. Então esse modelo que vai influenciar esse modelo, que aqui vai influenciar o corpo etérico e vai influenciar a formação do corpo físico. Então esse caminho. Então eu sempre dou a explicação, você talvez já tenha escutado, mas se escutou, me perdoa, se escutar de novo, não tem problema. Então vamos lá, eu sempre digo um prédio, vai fazer um prédio de 20 andares. Eu tenho 20 andares, repito sempre essa. Prédio bonito, com pastilha bonita, com acabamento, vitrô, vidros, tudo bonito, janelas bonitas, luxo, tudo bonito. Aquela planta do prédio pronto, bonita, mas antes daquele prédio pronto, ela teve que passar a fundação, uma planta para fundação, para estruturar, o cálculo estrutural, para saber ferro, bitola, tal, tudo direitinho. Depois uma planta civil para pegar as colunas, laje, parede. É outra planta. Uma planta hidráulica para aquele prédio. Uma planta elétrica para aquele prédio. De gás para aquele prédio. Planta do elevador para aquele prédio. Planta hoje telefônica da internet que tem usando para o prédio. No final é que vai ter a planta definitiva. Entre esse princípio inteligente que nasceu simples e ignorante até chegar a ser um ser angelical, ele vai passar por muitas plantas, por muitas construções, até chegar a esse caminho. Então, esse entropia nas plantas, nós não podemos, nas plantas, porque você pega desde lá o entendimento da célula, mas o entendimento também da genética, para você entender a genética, o entendimento da embriologia das plantas,
cada vez mais organizada quando deveria caminhar para caminho de desorganização, a embriologia organizada, até mesmo do meristema, a planta, ela cresce, é diferente do animal, do homem, porque ela cresce e não para de crescer. Tem planta que fica 100 anos crescendo aí sem parar, porque ela lá da zona do meristema, dos brotos, começa a nascer mais galhos, flores, folhas, e vai crescendo, e ela continua crescendo continuadamente. É como se naquele meristema existissem células troncos embriológicas ali para fazer esse trabalho. E as células tronco estão obedecendo um caminho, e aquilo tudo, a embriogênese, está obedecendo uma ordem, um comando, e esse comando é o modelo organizador biológico que o Hernani chamava atenção, que é feio, que vem do perispírito, do corpo etérico, que é o perispírito, juntando o corpo etérico para vir dar isso, que os espíritos falam isso, o André Luiz chama atenção, o Allan Kardec, nas suas obras, chama atenção, os espíritos dizem, primeiro faz o modelo perispiritual para depois fazer o modelo físico. Então existe esse modelo organizador, e por trás desse modelo organizador tem o princípio inteligente que está comandado. E por trás do princípio inteligente, no nosso planeta, tem o Mestre Jesus comandando todo o planeta e a nossa galáxia. E por trás do próprio Jesus tem Deus, inteligência suprema do universo. Por isso que os materialistas, querendo ou não querendo, eles vão trazer a vertente de Deus para ser discutida pela ciência, porque é científico. É científico, apenas o homem não tem ainda capacidade metodológica para mostrar isso ainda no momento. Mas já existem trabalhos que nós podemos discutir os corpos multidimensional do ser vivente, no caso das plantas. Então, nesses corpos multidimensional, nós podemos discutir o corpo etérico, o perispírito, o corpo mental e o inconsciente, desde o inconsciente puro ao inconsciente passado ao inconsciente atual. Então está tudo interligado. Aqui na planta está de uma forma mais simples, no animal já fica mais complexo, no homem mais complexo ainda, e nós vamos evoluindo na direção do ser angelical, na direção de Deus. Deus guarde vocês, boa sorte. Até o próximo encontro. Se você está gostando do tema, discuta e chama a atenção dos colegas para a discussão desse assunto. Até o próximo encontro. Boa sorte.